Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 15 de agosto, dia de celebrarmos a Assunção da Virgem Maria. No entanto, como cai no sábado, nós vamos celebrar amanhã, no domingo, então, essa grande solenidade da Assunção da Virgem Maria. Então, já que substituída essa solenidade, vamos ler o Evangelho do dia, que será então um outro Evangelho. E o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Veja que interessante nós ouvirmos nesse santo evangelho. Levavam as crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e fizesse oração. Imagine talvez os seus pais, que levavam então as crianças para que Jesus pudesse abençoá-las, pudesse então rezar sobre cada uma delas. E os discípulos, porém, repreendiam então as crianças que iam até o encontro de Jesus. Veja, talvez a intenção dos discípulos não era má, não era ruim, de talvez pensar que Jesus teria algo mais importante para fazer. Teria talvez que realizar muitas curas, ou seja, os seus ensinamentos. Dizia, Jesus não precisa perder o seu tempo para estar aqui com essas crianças, Mas Jesus então diz a seus discípulos: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Veja com que grandeza Jesus trata as crianças, Deixai-as vir a mim, porque o reino dos céus está preparado para elas, porque delas é o reino dos céus, E depois então de impor as mãos sobre elas, de abençoá-las, de rezar por elas, Jesus então partiu dali. Veja, com essa palavra de Deus, nós também entendemos, e a própria tradição da Igreja nos orienta, que as crianças sejam batizadas o quanto antes, Que os pais não esperem muito para batizar os seus filhos. Claro que nesse tempo de pandemia que passamos, e ainda estamos passando, a Igreja ficou durante um tempo sem poder administrar esse sacramento às crianças. Mas já voltamos, por exemplo, aqui na nossa paróquia, e se nós conhecemos alguma criança que ainda não foi batizada até os seus 6 anos e 11 meses de idade, é necessário que ela seja batizada. Mas veja, um pai católico, uma mãe católica
sabe que a criança ela precisa ser batizada nos seus primeiros meses. Não esperar, né? Não esperar talvez que o padrinho possa chegar, que vem de muito longe e que tal. Não, a criança precisa receber essa graça o quanto antes. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A criança precisa o quanto antes participar então da filiação divina, se tornar então um filho, filha de Deus, participar da igreja como membro da igreja, que ela também seja redimida, justificada do pecado original. E assim possa ela estar preparada, ou seja, para viver como filha e filho de Deus. E assim, meus irmãos, a igreja cumpre também essa palavra que acabamos de ouvir agora: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E assim também os pais precisam ter a consciência de educar os seus filhos na fé, trazerem os seus filhos à igreja, ensinar a eles a participarem da Santa Missa e participar bem do lado do seu pai, do lado da sua mãe, para que desde cedo a criança aprenda o que é o sagrado, estar diante do sagrado, ou seja, o silêncio que precisa ser feito, a atenção que precisa ser colocada diante do altar, diante daquilo que está sendo celebrado na Santa Missa, ou seja, para que os pais, assim, possam ir plantando, então, nas crianças a semente do reino de Deus. E que, de fato, meus irmãos, possamos ser responsáveis por levar também as crianças até Jesus. Seja nós como padres, sacerdotes, mas também você como pai, como mãe, você como madrinha, como padrinho, como avô, como avó, fazer com que você possa exercer o papel de levar a criança até Jesus, para que ela seja então acolhida por Ele na sua igreja. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos o seu auxílio para que possamos pôr em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.